Amém? Vamos receber então o pastor Júnior, com uma linda salva de palmas, que estará ministrando a palavra de Deus nessa noite. Amém? Receba o servo do Senhor. Pastor, fica à vontade. Aleluia. A paz do Senhor a todos, amém? Muito feliz de estar na casa do Senhor. Feliz de trazer, fui incumbido de trazer a sua bendita e maravilhosa palavra. Diga assim ao Senhor: fala comigo hoje, Senhor. Repete comigo, igreja. Diz assim, ó, fala comigo hoje, Senhor. Aí eu digo para você: o Senhor vai falar ao teu coração, mas você precisa fazer uma coisa: guardar esta palavra no teu coração. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem vezes que o nosso adversário, ele trabalha para distrair você, para que você pare de perceber aquilo que Deus está querendo falar, tirar a sua atenção com distração. Então a palavra do Senhor, não é porque eu estou pregando, mas qualquer pessoa que o Senhor colocar neste altar, preste bem atenção, porque dentro de uma e duas palavras o Senhor pode mudar a tua história. Amém? E procure, irmãos, tirar mais tempo, cada vez mais tempo para o Senhor, para a palavra do Senhor. Porque nosso dia, nosso cotidiano é corrido demais. Se tem uma coisa que eu tenho notado, é que muitas pessoas estão tendo mais tempo para o seu cotidiano do que poder pegar uma Bíblia, né? Hoje tem Bíblia no celular, tem várias formas, né? Mas tire um tempo sempre para Deus, um tempo precioso, né? Um tempo de qualidade, eu falo, né? Porque o tempo que você está para dormir é um tempo que você já está cansado. O tempo de qualidade, eu digo que é aquele tempo que você está mais disposto, que você está mais atento, mais alerta. Esse é o melhor momento para você ler a palavra, para você orar. Entregue o melhor para o Senhor, amém? Pega a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia, e abra no livro de Josué. Josué, o capítulo 3. O livro de Josué. Josué, capítulo 3. E o versículo de número 5. Josué capítulo 3. E o versículo de número 5. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então Josué disse ao povo: Purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Eu vou ler de novo. Então Josué disse ao povo: Purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Amém? Podeis tomar o seu assento, em nome de Jesus. Eu vou trazer um breve resumo de Josué. Josué foi a sequência, né?
podemos dizer assim, né, o segundo líder, né, depois de Moisés, que foi um grande líder, libertador do povo das garras de Faraó no Egito. Josué era um cara que era um soldado, era um cara de batalhas, mas ao mesmo tempo que ele era um cara de batalhas, ele também era apaixonado. Ele era um homem que tinha, vamos dizer assim, uma curiosidade de ter aquilo que Moisés tinha, mas não uma curiosidade como se fosse uma inveja, mas ele queria ter a intimidade que Moisés tinha com Deus. Interessante isso, porque quando nós vemos uma pessoa que busca o Senhor, que Deus fala com ela, que Deus revela coisas maravilhosas, e Deus dá instrução através dessa pessoa, tem gente que não gosta, tem gente que fica com inveja, tem gente que fica com raiva, porque não consegue receber da parte de Deus o que a pessoa recebe. Mas Josué não era assim. Josué era um homem valente, e um homem que entendia a posição ao qual Deus colocou ele. E Deus foi tão maravilhoso, e foi tão fiel com ele, que quando Moisés subia ao monte, para ter as intimidades com Deus, para ter o momento das revelações profundas, Josué ficava lá, aguardando Moisés. Interessante, imagino que na mente dele, ele ficava pensando assim: meu Deus, quando será a minha vez? Quando será a minha vez de poder ver o Senhor face a face? Né? De poder conversar com o Senhor, de poder ser instruído por Deus, de poder ser manipulado através da direção divina. Quantos têm vontade de ser direcionado por Deus? Levanta a sua mão assim. Receber a direção de Deus, ouvir a voz do Senhor. Você nunca mais vai errar na sua vida, se você tiver essa vontade, esse desejo no teu coração. Porque Deus, Ele não deixa ninguém errar. Ele dá a direção certa, ainda que você não entenda, mas Deus, Ele não erra. Então, e também não deixa ninguém confundido. Quando Deus fala, é certeiro. Quando Deus fala que vai fazer, pode esperar. Ah, mas pastor, está demorando tanto. Mas se Deus falou, vai se cumprir. Quantos alcançaram já a promessa de Deus e esperaram um tempo? Mas esse tempo é o tempo que Deus está trabalhando com você, porque a bênção Ele já liberou. E quando Deus libera a bênção, aí depende de você para receber. É maravilhoso esse trabalhar de Deus, porque Ele precisa primeiro preparar nós para essa bênção. Porque tem bênção que, se a gente não cuidar, a gente vai acabar esquecendo da bondade de Deus, esquecendo do próximo, esquecendo da sua igreja, esquecendo. Tem bênçãos, irmão, que se não cuidar, afunda o barco. Já foi pregado isso aqui várias vezes. É interessante essa passagem. Eu vou abrir um parêntese aqui. Que o barco encheu tanto que chamaram mais um barco. Mas olha que interessante. Os 2 barcos vieram cheios de peixes. Eu já vou voltar para o texto. E quando chegaram na beira da praia, aqueles peixes, aqueles 2 barcos,
Pedro, que estava no barco, Tiago, João, eles abandonaram o barco cheio de peixes, irmão. Sabe o que significa isso? Isso ali foi um exemplo. E que quando Jesus está no barco, quando a pessoa ouve a voz de Jesus, não é o que você ganha, mas é o que você ouve, é o que você tem. E você tem Jesus na sua vida, nada vai te faltar. Quando Jesus é presente na tua casa, dentro da tua casa, no meio da tua família, não precisa se preocupar com nada não. Basta você ser fiel a Ele, escutar a voz dEle, fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus. Isso não é para engrandecer o homem, isso é uma obediência. Isso é um trabalhar de Deus em cada vida. Mas quando somos obedientes, Deus ama nos abençoar. E Josué tinha esse desejo. E chegou um certo dia que Moisés teve uma conversa mais de perto com Deus. E Deus falou para ele: ó, Moisés, é o seguinte, você não vai entrar na terra prometida. E o corpo de Moisés não foi mais visto. O povo ficou muito triste. Choraram, fizeram todo o processo de luto que Israel eles fazem, uma cerimônia. E agora? Antes disso, Moisés tinha apresentado já a Josué, porque como Deus tinha falado para Moisés que ele não iria entrar na terra, Moisés apresentou Josué ao povo de Israel. Mas é daquele jeito, né, irmãos? Olha como é que é as coisas. Quando Josué foi apresentado ao povo, Moisés era vivo, o povo não ficou muito assim, sabe? Será mesmo que esse cara aí vai ser o sucessor mesmo? Será que isso vai acontecer mesmo? Moisés faleceu e Josué ficou com a responsabilidade de levar o povo até a terra prometida. Eles estavam à beira de um rio para atravessar. Esse rio se chamava Rio Jordão. Grandes revelações, grandes coisas já aconteceram, e a Bíblia relata grandes milagres que através desse rio o povo receberam de Deus. Eu dei uma pesquisada rápida acerca desse rio, irmãos. Esse rio Jordão, ele tem como a nascente dele, vem de um monte chamado Monte Hermon. Esse monte, segundo estudiosos, segundo pesquisadores, ele é considerado o monte aonde Jesus, na época, chamou os discípulos para subir, e houve, então, aquele momento lindo, né, da transfiguração, onde Jesus, ele estava reluzente, estava no seu corpo glorificado. Esse monte também é conhecido nos Salmos como o monte que traz o orvalho, que traz a vida a Sião, que é a cidade que está abaixo do monte. É interessante porque esse monte é visto por Israel como uma grande bênção da parte do Senhor. Olha só que tremendo. E esse rio Jordão desce da nascente deste monte, percorre todo esse trajeto, que é chamado então de Rio Jordão, e vai terminar no Mar Morto. Ele deságua
do Mar Morto. Interessante saber da onde começa e aonde ele termina. Porque na nossa vida é assim. Você tem uma história. Você tem que saber da onde você veio e o que Jesus fez na tua vida. Nunca esqueça de como você nasceu em Jesus. Nunca esqueça da sua vida em Cristo, como foi a primeira vez que você entregou a sua vida a Jesus. Como foi o teu nascimento em Cristo. Porque no decorrer dessa caminhada, Deus fará muitos milagres na tua vida, muitas coisas o Senhor vai cumprir. Deus vai usar a tua vida para impactar vidas de pessoas. Esse rio estava como sendo um bloqueio para a passagem do povo de Israel para o outro lado. Diferente de como foi com Moisés, que quando eles vieram do Egito, eles chegaram diante do Mar Vermelho, e ali o Senhor falou para Moisés: o que tu tem na mão? Eu tenho um cajado que o Senhor me deu lá no monte. Então através desse cajado tu toca na água. E ele toca na água com o cajado, e o Mar Vermelho ele se abre, ele cria uma parede de água desse lado, e cria outra parede de água do outro lado. Ele se abre, ele abre um caminho no meio do mar. E ali a Bíblia diz que as pessoas passaram no meio das águas, e os pés estavam a secos, porque a areia, nem tinha água na areia. Deus tirou até a água da areia, com o seu poder. E eles passaram, aquele povo, aquela multidão, passou pelo Mar Vermelho. O povo ficou impactado, foi algo tremendo, foi algo maravilhoso. E eles começaram a ver que depois que Moisés tinha feito todos os tipos de provas lá no Egito, tudo que aconteceu, todas as pragas que Faraó teve que suportar, porque Deus endurecia o coração dele para que o povo de Deus visse a mão do Senhor trabalhando em favor deles. Porque se fosse pelo homem, a primeira ou a segunda praga, a pessoa já tinha dito, já não, pelo amor de Deus, vão, vocês estão livres. Mas Deus trabalhava tanto nas situações para o povo enxergar como Deus era, como Deus é com você na sua vida, como Deus ele faz milagres e maravilhas todo dia, para guardar a tua vida, para impactar a tua história. E quando eles chegaram diante do mar, eles não viam passagem, eles só viam o mar. E tem vezes que na nossa vida é assim. Tem situações que você não enxerga mais nada, só enxerga aquilo que você não consegue. Mas eu digo uma coisa para você nessa noite: assim como Deus abriu o Mar Vermelho, assim como Josué chegou diante do Rio Jordão e também não dava passagem, diz na palavra que era o tempo da colheita, e as águas do Rio Jordão, elas transbordavam até a margem. O rio estava cheio, estava alto de águas, correnteza forte. Aquela multidão, irmãos, pensa na multidão. Só de soldados para atravessar esse rio era 40 mil. Fora o que não era soldado, fora as mulheres, crianças. Então era muita gente. E Josué estava ali, diante daquele rio. E por 3 dias eles ficaram naquela margem. E Deus falou com Josué: Josué, hoje mesmo engrandecerei o teu nome diante de Israel, e o povo verá que eu sou contigo. E ele falou para Josué: faça assim, peça para que os sacerdotes levitas, eles coloquem a minha arca,
e carreguem ela. E no momento que você pisar, na beira do rio, eu farei um milagre e vocês passarão por esse rio. Mas antes disso tudo, Josué passou em cada tenda, porque naquele tempo não tinha casa, era tenda, eles montavam tendas, viviam em tendas. E falou: purifiquem-se, que foi o versículo que eu li. Pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre nós. Para que você consiga passar por situações difíceis. Para que você consiga ver solução da parte do Senhor. Não é de qualquer maneira que você pode chegar assim. Se você não se purificar, se você não buscar santidade, santificação em Deus. Se você não pegar esse mundo e jogar fora esse mundo. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode estar com o teu coração em dois altares. Ou você vive para Deus e faz a vontade dEle em obediência. Ou infelizmente você não vai alcançar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E as coisas que acontecem na tua casa nunca vão melhorar. Eu digo uma coisa para você, irmãos, irmãs. A tua casa é o primeiro ministério. Quantos estão entendendo? Diga amém. A tua casa é o primeiro ministério. Deus, tua casa, igreja. Porque se você não estiver bem dentro da tua casa, se você não estiver bem com a tua família, como que você vai chegar aqui e entregar alguma coisa ao Senhor, se você não está bem em casa? Então ele chega para todo mundo e diz: purifiquem-se, porque amanhã vocês vão ver o que Deus vai fazer. Grandes coisas Ele fará. No outro dia, Josué ele dá ordem para que os sacerdotes levitas eles levem a arca. Irmãos, é tão maravilhoso isso que eu lendo ali, eu fiquei visualizando a cena. E é isso que é interessante quando você lê. Você tem que parar para meditar na palavra. E você medita e você começa a visualizar a cena. Eles vindo com a arca sobre os ombros. Sabe o que Deus falou para ele? Para Josué? Ele falou assim, ó: os sacerdotes levitas eles vão à frente, mas diga para o povo que eles têm que ficar numa distância de quase 1 quilômetro desta arca. O poder de Deus é tão grande que o povo de Israel tinha que ficar afastado para não sofrer o impacto da presença de Deus, que matava aqueles que se aproximavam, aqueles que não tinham a linhagem de carregar a arca nos ombros, não podiam chegar a uma distância de quase 1 quilômetro, eram 900 metros. Interessante isso, que o povo obedece, e é interessante que quando essa arca ela está nessa distância, lá de longe o povo estava seguindo ela, porque Deus sempre vai na frente. Só uns 3, 4 pegaram. Deus sempre está na tua frente, preparando o caminho para você passar. Deus sempre vai à frente da situação. Então quando você chega na situação, Deus já passou por ela, já preparou tudo para que você obtenha vitória. Deus sempre vai na tua frente. E você enxerga esse trabalhar de Deus, e Deus está indo lá. E Ele pega, e esses sacerdotes, os levitas, eles entram no rio. E não acontece a mesma coisa que aconteceu lá com Moisés, irmãos. Como isso, pastor?
Como que não acontece? Não aconteceu igual. Se você for ler, seja qual tradução da Bíblia, vai dizer o seguinte: que ao entrar no rio, a correnteza que descia, ela é travada, ela para. No que ela para, ela forma uma muralha desse lado aqui, ó. Agora você imagina o Rio Jordão descendo as águas, no tempo que a correnteza era forte. Imagina a parede que ficou aqui erguida. E os sacerdotes estavam parados no meio do rio, a parede de água aqui, e daqui para lá, irmãos, não tinha mais água. As águas daqui, diz a palavra do Senhor, que as águas daqui, elas escoaram toda para o Mar Morto. Daqui para lá ficou tudo seco. E daqui para cá ficou uma parede e o Rio Jordão para lá, todo cheio. Por que isso aconteceu? Toda a vizinhança do rio, todos os povos ao qual Deus estava falando para eles que eles iriam conquistar, eles olharam, eles que estavam morando praticamente perto do rio, eles viram com os próprios olhos Deus parar um rio, formar uma muralha e secar o resto do rio todo para aquele povo inteiro passar. E não podia passar na frente, não podia passar na frente da arca. Então eles passaram a 900 metros de distância. Por isso que tinha que ter bastante espaço para eles passar, muita gente. Enquanto eles estavam passando, estavam os levitas aqui, segurando a arca, e a presença de Deus bloqueando a passagem do rio, e eles atravessando o mar. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele vai estancar, se for preciso, essa situação da tua vida, para que você consiga passar por ela. Deus, Ele vai entrar com providência numa área específica que você está orando a Deus, e essa área que você não consegue ver solução, a partir de hoje, se você crer através da tua fé, Deus vai entrar no meio dessa situação, Ele vai estancar para que você consiga passar por ela, para que você chegue do outro lado, aonde é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus nunca foi o povo ficar do lado de cá, sempre foi o povo avançar. O objetivo de Deus não é que você fique parado, assustado, com medo. O objetivo de Deus é que você marche, que você caminhe, que você atravesse, que você vá e conquiste aquilo que o Senhor preparou para você. Nessa travessia, Josué deu uma ordem a cada homem que era líder da sua tribo. Eram 12 tribos de Israel, então eram 12 líderes. Esses líderes tiveram a ordem, através de Josué, da vontade de Deus, que era: pegue uma pedra cada líder do rio. Cada líder catou uma pedra, 12 pedras, uma pedra em cada ombro, e seguiram atravessando. Enquanto isso, aonde estava a arca, foi empilhado mais 12 pedras, e foi feito ali um memorial. Eu quero falar sobre isso, porque na nossa vida com Deus, e nas vitórias que nós obtivemos, e que vamos ter, você precisa ter um memorial das suas vitórias. Você precisa fazer um memorial das suas vitórias. Um memorial não pode ficar só aqui na sua mente,
mas tem que ser algo feito por você, para que teus filhos, para que a tua geração que virá, ela olhe para aquilo e diga: poxa, mas isso aí o que é? Ah, isso aí foi aquela vez que eu recebi uma vitória grande, e Deus usou, e Deus fez, e Deus abriu o rio Jordão, aonde nós passamos em seco. Esse era o objetivo. Eles fizeram um memorial dentro do rio, e diz a Bíblia que está lá até hoje. E as 12 pedras eles juntaram, depois, lá na frente, os líderes. E no acampamento onde eles ficaram, em Gilgal, após atravessarem, eles montaram esse memorial. E eles falaram o seguinte: isso aqui, para todo o povo que estava ali, isso aqui é o memorial de que Deus abriu o rio Jordão para nós passarmos, para nós seguirmos até a terra prometida. Tem pessoas aqui que, quando ganham a bênção, talvez aqui, essa noite não esteja aqui as pessoas, talvez seja até de outra igreja, de outro lugar, mas tem pessoas, irmãos, no meio evangélico, que quando ganham a bênção, a falta de gratidão é tão grande, que faz igual os 10 leprosos da época de Jesus. Recebe a purificação, recebe a restauração, e não volta para agradecer. Quando Deus te abençoar, não esqueça de ser grato a Deus. Quando o Senhor mudar a tua história, mudar a tua família, não esqueça de agradecer todos os dias a Deus. Seja grato a Deus. Mostre para a tua família, para os teus filhos, o como você agradece a Deus todo dia. Se tem uma coisa que Deus não gosta, irmãos, é de pessoas ingratas. O memorial foi feito para justamente todo mundo, conforme vai passando geração após geração, as pessoas vão vendo e vão dizer: pô, isso aqui, aquela vez lá Israel passou, e chegou na cidade, chegou em Jericó, e chegou na terra prometida, que o Senhor prometeu. Josué foi engrandecido diante do povo. Depois desse feito, ele consegue então receber da parte do Senhor toda a informação. Ele tem experiências com Deus, mas só de ouvir, ele escutando a voz do Senhor e o Senhor guiando ele. Moisés teve a experiência em chegar diante da sarça que queimava, e escutar a voz de Deus de uma sarça de fogo que queimava. E ali Deus falou grandemente com ele, e chamou ele com força, e dizendo: eu sou contigo, vai que eu sou contigo. Diga ao povo que o eu sou te mandou, vai que eu sou contigo. Aí Josué, queria que você lesse comigo em Josué capítulo 5. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 5, e o versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13, diz assim, ó: quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? Pensa na cena agora. Josué pronto, sendo direcionado por Deus para atacar Jericó. Ele chega diante
da ordem do Senhor, e avista um homem com uma espada na mão. Na mesma hora ele perguntou: e você aí com essa espada, você é amigo ou inimigo? Olha que o homem respondeu para ele: o homem respondeu, 5:14, na verdade, cheguei agora, e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: que ordens meu Senhor tem para mim? E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Ele queria passar pela experiência que Moisés teve. Dentro do coração, a Bíblia não relata isso, mas eu digo que dentro do coração dele, ele queria ter a mesma experiência de ver Deus perto, face a face, o anjo do Senhor, a sarça que queimou. Interessante que fosse um anjo comum, ia falar com ele, ia dar mensagem, estava tudo certo. Mas ali era o próprio Jesus, o comandante do exército do Senhor, aquele que carrega uma espada em teu favor, aquele que anda com a espada desembainhada na mão, cortando todo o laço do inimigo contra a tua vida, cortando e ferindo os demônios que se levantam para te fazer parar. O comandante do exército do Senhor que entra na peleja pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, pela tua dor, pela enfermidade que assola muitas vezes a tua vida. O Senhor com a sua espada é como um bisturi, é como uma espada de fogo na mão. Ele entra na tua causa, Ele muda a tua história, Ele vence as tuas batalhas. Tire as sandálias. Dessa vez ele não estava com a sandália do Egito, irmão. Porque tem pessoas que falam: irmãos, fica bem claro aqui que é um pensamento meu, tá? Quando Moisés se encontrou com Deus lá no monte, que ele falou tire as sandálias, alguns pregadores, algumas pessoas falam: Moisés usava a sandália do Egito ainda. Que nada, irmão, a sandália do Egito já tinha ido faz muito tempo embora. Mas é porque o lugar onde ele estava é santo. É o lugar que faz a gente tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Veja bem, Josué chegou diante daquele homem que diz que era o anjo, o comandante do exército do Senhor, e ele fala o seguinte: que ordens o Senhor tem para mim? Ele podia ter falado qualquer coisa: você vai chegar lá em Jericó, você vai dar tantas voltas, e 7 voltas, e depois mais 7, e ele poderia ter falado tudo isso para Josué. Mas a primeira coisa que ele fala: primeiro de tudo, antes de você conversar comigo, presta atenção, igreja. Primeiro de tudo, antes de você começar a conversar comigo, tire a sandália dos teus pés. O que simboliza as sandálias?
O que é a sandália? Naquele momento, Deus pediu para tirar a sandália. Mas o que você tem muitas vezes com você? Que está impedindo essa comunhão mais profunda com Deus. O que Deus gostaria que você tirasse da sua vida, para que você começasse a ver algo sobrenatural acontecendo? Se você olhar para a tua vida, no caso de Josué, tirar as sandálias, tirar. Porque quando nós tiramos o calçado, né? Ficamos com os nossos pés no chão. A sensibilidade do ambiente nós sentimos. Quando você tira as sandálias dos pés, você sente a temperatura, você sente o ambiente, o teu corpo. Existem, dizem que nos pés, tem massagem que fazem nos pés, que trabalha o corpo todo, que através da massagem nos pés, você consegue receber, até mesmo melhorar a circulação, melhorar dor na coluna. Amém. Os pés são o local aonde todo o corpo está interligado. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Os pés é o local aonde todo o corpo está interligado. Sabe o que Deus queria? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Eu quero que tu sinta esse ambiente. Eu quero que tu sinta o que eu vou fazer da tua vida. Eu vou trabalhar de baixo para cima. Eu vou completar a obra na tua vida. Tu serás grandioso diante de Israel, e diante de Jericó, e diante dos povos ao qual você vai conquistar. Mas primeiro tu vai ter um encontro comigo aqui hoje. Foi necessário ele chegar diante daquele homem, daquele anjo que é o Senhor Jesus. Foi necessário ele ter essa experiência, para ele entender que ele não está sozinho. Que ele não está sozinho. Já teve uma situação no capítulo 1 de Josué, que aparece para ele e diz para ele: ser forte e corajoso, assim como fui com Moisés, sou contigo. Mas dentro do coração do homem às vezes tem aquela dúvida, e essa dúvida, ela é muito perigosa. Quanto mais dúvida você tem, menos acontece o milagre na tua vida. Quanto mais você duvida, tem na tua mente um pensamento duplo, menos você conquista. Hoje, se você for analisar, isso não só aqui, em outros lugares, menos milagres acontecem, visíveis aos olhos, porque tem pessoas que duvidam no seu pensamento. Mas aquele que crê vai enxergar com seus próprios olhos a mão de Deus transformando, curando, libertando, fazendo coisas maravilhosas. Então o ato profético de hoje vai ser semelhante ao que nós lemos na Bíblia. Ah, pastor, eu não quero tirar o meu tênis ou o meu sapato.
Tudo bem, irmãos. Aqui ninguém é obrigado a nada. Mas para aqueles que creem, para aqueles que querem, né, eu gostaria que você tirasse as suas sandálias e você viesse depois aqui na frente. E nós vamos estar orando por vocês. Pastor Claudir, nós vamos estar aqui orando por cada pessoa. E assim como Deus foi com Josué, assim como tudo que você escutou aqui nessa noite, você pode ver como Deus tem o seu trabalhar, como Deus tem um agir específico. Entenda uma coisa, aqui, hoje, é uma igreja, e temos aqui a presença de Deus nesse lugar. Então o lugar que você está aqui é santo, é santificado. Então a reverência a este lugar, porque o Senhor está aqui. Ah, mas eu não estou vendo. Mas você está sentindo no seu coração. A palavra ela transforma a minha e a tua vida. A palavra de Deus, ela rompe a incredulidade. Ela derruba os pensamentos lógicos. Tem pessoas que vivem pela lógica. E Deus, ele trabalha na contramão da lógica. Deus, ele vai sempre na contramão daquilo que você pensa que vai sair daquela porta. Deus abre uma porta aqui. Nunca é do lado que você está enxergando. Nunca é da pessoa que tem condição para te abençoar. Ah, Deus vai usar alguém que tem muito dinheiro. Às vezes não, irmão. Às vezes Deus vai levantar uma pessoa que você nem esperava e a pessoa vai te abençoar. Porque pela lógica seria fulano, mas na verdade, diante de Deus, esse tem muito dinheiro, mas o coração não está em Deus. Aí Deus dá recurso para esse que não tem, porque o coração dele é de Deus. Deus trabalha na contramão. E no momento inesperado, Deus faz você conquistar a tua vitória, aquilo que você está buscando, aquilo que você está sendo direcionado por Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quantos estão entendendo a palavra? Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra na tua mente. Você pode chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu escutei aquela palavra naquela noite. E se é bem verdade tudo aquilo que foi pregado, Senhor, fala comigo, me mostra assim como tu mostrou para Josué. Assim como tu mostrou para Josué. Assim como tu falou com Josué, fala comigo. Assim como tu fez grandes maravilhas com o povo de Israel, faça comigo. Diante das situações difíceis, Senhor, abre o caminho. Faz, Senhor, que eu confio em Ti. Diante dos Teus problemas, diante das situações que você não pode, Deus, Ele está pronto para fazer. Mas você tem que acreditar. Você tem que confiar, você tem que entregar essa confiança a Deus. Você precisa confiar em Deus, sem nenhum pingo de dúvida.
Eu gostaria que você, nesse momento, aqueles que querem participar desse ato profético, nós vamos estar aqui, de um lado e de outro. Você vai vir, você vai passar pelo meio de mim e do pastor. Nós vamos te abençoar, e você volta para o teu lugar. É um ato profético. Quantos entenderam? Você vai sair daí do seu lugar. O pastor vai ficar de um lado, eu vou ficar do outro. Você vai receber essa bênção. Uma confirmação. A bênção é uma confirmação da palavra no teu coração. O ato profético é algo que é você e Deus. Quantos entenderam?